E a gente vai falar de um assunto que comoveu o país inteiro, nos deixou aqui pais, principalmente, tentando encontrar alternativas para proteger os nossos filhos de conteúdos divulgados em redes sociais. Bom, estou falando daquele caso da menina de 8 anos, a Sara, moradora de Ceilândia, que foi fazer um desafio proposto na internet de inalar desodorante spray pelo máximo de tempo que ela conseguisse. A Sara Castro teve uma parada cardiorrespiratória e as investigações estão em curso, inclusive para responsabilizar quem divulgou esse vídeo. Então, assim, aqui eu quero, inclusive, fazer um parêntese, meus sentimentos a toda a família, aos amigos da Sara. Mas eu trago esse assunto aqui para o Mesa para Dois para servir de alerta para os pais, para as crianças, que, obviamente, não têm noção do risco desses desafios, que parecem inofensivos nas redes sociais e a gente agora, enfim, com tantos casos, a gente sabe, a gente constata que são graves e precisam de uma atenção ainda maior. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre como tentar ajudar essas crianças a entenderem o limite das redes sociais e como a gente pode atuar também junto com elas. E agora eu converso com um especialista em crimes cibernéticos, Rodrigo Fragola. Boa tarde, muito bem-vindo. Obrigado, Viviane, pelo convite. Achei super oportuno a gente conversar sobre esse tema, porque não é o primeiro desafio que a gente vê nas redes sociais que levam à morte de crianças e adolescentes. E a gente fica se perguntando o que está ao nosso alcance, o que a gente pode fazer em relação a essas crianças, né? Bem, a gente precisa entender o problema primeiro, né? Eu acho que quem aqui nunca escutou, quando era criança, algo do tipo assim, duvida que você faça. Ai, é o que eu mais falo para os meus filhos. Por favor, se alguém falar duvide, fala tudo bem, pode duvidar, não tem problema duvidar, não. fica duvidando. Eu acho que você já respondeu sua própria pergunta. O caminho principal é esse, né? É você mostrar para a criança que ela não precisa ceder às pressões. O problema é que a internet, ela amplia tudo, não é? Então, esses desafios, como você comentou, eles não são novos, né? Existe na internet um conjunto de histórias e de contos que ganham vida própria. Então, as pessoas vão contando essas histórias e vão mudando essas histórias e a história que mais convence é a que existe, daqui a pouco aparecem coisas tipo a Loira do Espelho, Sim. né? A Cidade do Fim do Mundo, aquelas coisas todas. Tá? E no meio disso, as crianças, principalmente hoje em dia, e aí criança a gente tem que entender, né? Hoje, com 2 anos de idade, as crianças já têm acesso a celulares, né? O que é um erro. Mas nós estamos falando de 2 a 17. Então, é um espectro muito, muito longo para você dizer, por exemplo, olha, a criança tem que ter consciência de alguma coisa. Então, para cada etapa do desenvolvimento, você tem que agir de forma diferente. Então, a primeira coisa é que esse tipo de, entre aspas, brincadeira, ele sempre ocorreu. Então, eu já vi coisas do tipo de quem chuta mais a canela do outro até o outro desistir. É uma brincadeira perigosa. Você pode quebrar uma perna, você pode machucar. Não é? Então, essas histórias, elas são migradas para a internet. E o que é o problema da internet? Ela ganha volume, certo? E aí você tem crianças que têm uma facilidade em dizer não, né? E tem crianças que não têm essa facilidade de dizer não, né? Que querem se integrar ao grupo, que querem participar e entendem que aquele desafio faz parte da integração do grupo. E a gente fala muito de criança, mas a gente esquece que o processo de fake news é exatamente a mesma coisa, só que acontece com adultos. Né? É o mesmo mecanismo mental. Só que os adultos, teoricamente, têm um córtex frontal mais evoluído e, teoricamente, têm condições de avaliar melhor os riscos. Não é? Então, o que a gente pode fazer? Para a criança, basicamente, é ter uma conversa sobre essa questão da inserção no grupo. A gente sabe que quando um grupo de pessoas se reúne, por exemplo, uma torcida de futebol se reúne, muitas vezes tem uma questão violenta envolvida. Se você olhar individualmente, a maioria das pessoas nunca faria aquilo. Mas pelo fato de estar junto, aquele corpo ele ganha uma força, uma consciência própria, entre aspas, se é que existe isso, né? Uma consciência coletiva. Então, você pode contar isso de várias formas, como você mesmo falou, olha, se é o desafio, então eu não quero, tudo bem, eu não dou conta. É uma coisa boa. Então, dependendo da idade da criança, você pode mostrar isso para ela.
É importante que ela entenda que não é necessário fazer coisas que as pessoas pedem para ela se inserir no grupo. Geralmente, grupos que exigem isso são grupos que você não deve estar nele, certo? Então, mostrar isso para ela. E isso vale, olha que interessante, para a vida independente da internet, né? Sem dúvida. E aí, o que acontece do lado dos pais? Os pais, hoje, e eu sou um pai de uma criança de 15 e outra de 17, já mais velhas, a gente tem muito pouco tempo para estar junto com os filhos, o mundo é muito corrido. Só que a gente precisa estabelecer uma rotina onde você possa conseguir conversar com seu filho sobre as coisas que ele está fazendo. Então, o principal na internet é a prevenção, certo? O principal é a prevenção, é você antecipar coisas que poderiam acontecer e conversar sobre essas coisas. As crianças, elas são inteligentes. Elas só têm dificuldade de bloquear alguns impulsos, mas elas são inteligentes, elas não são burras. O problema é que é tanto assunto, são tantas questões que aparecem nas redes sociais, que por mais que a gente tente pensar nas possibilidades e orientar os filhos, quando a gente menos percebe, vem uma outra que a gente nem imaginou, que é um risco que a gente precisava orientar. Então, assim, por isso que eu até brinco, que eu falo assim, olha, qualquer desafio não quero, porque a gente não sabe o que vem por aí. E tem essa fase realmente das crianças, dos adolescentes, de quererem se sentir parte daquele grupo. E os pais não conseguem estar 24 horas com os filhos. Hoje existem alguns aplicativos, alguns de controle parental que ajudam ali realmente os pais a terem noção do que os filhos estão vendo nas redes sociais. Mas esses aplicativos, me corrija se eu estiver errado, mas você não consegue acompanhar todos os assuntos que estão sendo tratados ali, tudo que ele está vendo, ou existe? Não, realmente não consegue. É óbvio que quando a criança é menor, você consegue restringir bastante o conteúdo dela, porque ela não tem consciência, né, do que ela está recebendo. Mas à medida que o celular começa a entrar na vida da pessoa, né? Então, hoje, por exemplo, para fazer um pagamento, você precisa de celular para fazer um Pix. Não é? Eventualmente, o pai precisa se comunicar com a criança. Eventualmente, a escola, por exemplo, tem uma plataforma que foi muito utilizada na época da pandemia pela maioria das escolas, por ser uma plataforma interativa, que você pode criar grupos, etc., que é o Discord. Não é? Mas, ao mesmo tempo, é uma plataforma que tem muita discussão lá dentro que é inapropriada para a maioria das crianças. Não é? Então, a gente tem vários lados aí que a gente precisa entender. Primeiro, é o comportamento da criança, que você tem que estar monitorando. Geralmente, quando ela começa a entrar em grupos de risco, você começa a ver mudanças de comportamento. E aí cabe uma conversa, eventualmente cabe a ajuda de um profissional, não é? Que nem todo mundo dá conta de lidar com essas questões mais pesadas, né? Afinal de contas, pode envolver risco de vida e etc. Você tem o problema legal, não é? Que existe legislação, mas a legislação ela não acompanha a velocidade, não é, do processo. Tanto é que, por exemplo, o caso Carolina Dickmann, né? Aí precisou de alguém famoso para as pessoas se moverem em relação a um determinado assunto. Agora, nesse momento, a gente tem deputados com projetos de lei, iniciando projetos de lei hoje, inclusive, e tem deputados iniciando uma CPI para esse processo. Quando acontece algo assim, chama de novo a atenção e que o problema é que depois parece que todo mundo vai esquecendo. Você tem uma legislação hoje que tem algumas regras, mas que é muito frágil e hoje justamente os parlamentares, Ministério da Justiça, a AGU, enfim, né? Todo mundo agora se movimentando para encontrar alguma forma de deixar essa legislação um pouquinho mais acho que mais restrita para que as plataformas consigam, de fato, tomar conta do conteúdo que está sendo colocado ali. Aí eu tenho uma opinião que é um pouco polêmica, mas eu vou colocar aqui mesmo, é que nós estamos falando de plataformas que têm uma abrangência absurda, não é? E aí, essa discussão da regulação, ela não é nova. Ela é uma discussão anterior a 2018, anterior a 2017, e parte dos mecanismos legais que vão influenciar na questão, principalmente da velocidade de ação e do anonimato, né, eles não estão presentes hoje na legislação. Então, a legislação nossa é muito boa, né? O Estatuto da Criança e Adolescente é muito bom, é tudo muito bom, só que a velocidade com que as coisas acontecem na rede é muito superior à capacidade da legislação de intervir e reduzir o dano.
Então, a gente acaba só utilizando a legislação com um dano ocorrido. Uhum. Né? Quais são os dois aspectos que preocupam? É a velocidade com que a informação corre. Não é? Então, antigamente era tudo fechadinho, né? Dentro de uma cidade ou dentro de um bairro, todo mundo se conhecia. Se acontecia alguma coisa, você tinha uma certa rastreabilidade. Hoje não, você cria uma conta falsa, faz um deepfake, você consegue movimentar os braços como se fosse uma outra pessoa, falar como se fosse uma outra pessoa. Né? Então, você tem um anonimato. E você tem essa questão do volume, que é muito importante, porque a gente tem que entender aquilo que eu falei no início. Existem crianças mais suscetíveis do que outras. Então, se eu tenho 1 milhão de crianças que eu consigo atingir, 1% de 1 milhão é muita coisa. Né? Se eu tenho 10 crianças que eu vou atingir, ou 100 crianças que eu vou atingir, 1% é uma criança só. Então, essa questão do volume é que a gente não consegue tratar hoje dentro das plataformas. E a regulação das plataformas é muito importante nesse sentido, porque nós não estamos falando de plataformas que estão competindo entre si, nós estamos falando de verdadeiros monopólios. Não é? E aí o monopólio é algo que tem que ser vigiado. Não é? Agora, Rodrigo, vamos para umas dicas práticas. A gente fala da importância da conversa com a criança, com o adolescente, e isso não tem como, sempre vai ter que existir. Uhum. Observar os comportamentos, o que está mudando, o que não está. Acompanhar, inclusive, o celular das crianças, né? Até os 18 anos, a gente falou isso também quando a gente veio comentar até sobre o filme Adolescência, que até os 18 anos, sim, você pode, né, olhar ali, que isso não é invasão de privacidade. Vamos acompanhar o que os filhos estão fazendo nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, porque isso, inclusive, ajuda na educação do seu filho e saber orientá-lo para que rumo ele deve seguir. Mas em relação aos pais, o que eles podem fazer hoje? O que a gente tem de aplicativo, enfim, de alternativas que a gente possa realmente controlar um pouco mais o conteúdo que está chegando para elas. Principalmente, por exemplo, a criança que ela tem só, vamos supor, tem um aplicativo de mensagens, mas não tem as outras redes sociais. Mas se um outro amiguinho tem, ele manda aquela mensagem para o seu filho e ele acaba conseguindo abrir. Participando de um grupo. Exato. E etc. Então, como a gente consegue limitar isso ou saber o que está chegando para eles? É aquilo que eu comentei. Até uma determinada idade, você consegue, em algumas, bloquear uma série de ferramentas e habilitar apenas ferramentas que incluem controle parental. Por exemplo, o YouTube tem uma opção que ajuda bastante para que indica que o usuário é uma criança, e aí uma série de vídeos não são mostrados. Resolve 100%? Não, mas minimiza bastante. Lembra que a questão da estatística, né? Esse problema ele se amplia na internet por causa da questão da estatística. Já as crianças maiores, é muito mais interessante você puxar pela questão da responsabilidade, porque a privacidade ela anda junto com a responsabilidade. Não é? Então, se você é responsável pelo seu filho, pelo menos até os 18 anos de idade, de certa forma você tem que atuar no âmbito privado, e cada família vai ter a sua medida para isso. Algumas famílias são mais liberais nesse aspecto, outras famílias são mais restritivas. Não é? Agora, o ponto principal é a conscientização, é mostrar os limites e os riscos. Não é? Existem brincadeiras que, vamos fazer o desafio de bater a cabeça na parede. Pode ser engraçado no primeiro momento, mas dependendo da situação, pode causar um problema muito sério. Tá? Eu acho que o problema maior, nesse caso, são os pais. Eu vou te explicar por quê. Pela falta de tempo e pela falta de conhecimento. Eu sou de uma geração que aprendeu a mexer com um smartphone. Os meus filhos já nasceram sabendo. Né? Então, existe essa dificuldade. Eles utilizam plataformas que eu não sei nem quais são. Não é? Então, a gente precisa entender que esse mundo ele muda muito rápido. Então, não adianta a gente falar especificamente, por exemplo, desse desafio. A gente tem que falar de forma genérica. Quais são os gatilhos desse desafio? Né? Tem que estar atualizado também em relação ao que eles estão tendo acesso, né? Se você trouxe ali, por exemplo, o YouTube, tem como colocar ali algumas restrições. O Instagram, agora, recentemente, também lançou, né, essa possibilidade de você colocar limites. Exato. A própria plataforma tem ferramenta de denúncia. Não é? Então, ensinar as crianças que tem coisas que eles podem denunciar dentro da plataforma e que a plataforma vai retirar o conteúdo. Né? Isso é uma coisa que pouca gente usa e pouca gente sabe. A gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, de ferramentas que os pais
que de repente não sabem ainda como colocar nos celulares dos filhos? Na realidade, eu prefiro dizer o seguinte: procure na internet, parental control ou controle parental. Vai vir um monte de ferramentas, algumas vêm embutidas dentro dos próprios antivírus que você compra. Eu prefiro indicar assim do que falar uma marca de um produto específico. Tem bastante ferramenta e elas controlam geralmente o tempo de uso do celular. Isso é bastante útil. Você reduzir o tempo de uso, você reduz o risco, não é? E elas conseguem controlar também que tipo de aplicativo pode ser utilizado. Mas nota, elas não conseguem avaliar o conteúdo do que está rodando dentro do aplicativo. Então, esse cuidado tem que ser independente do controle parental. Então, como os pais têm pouco tempo hoje para lidar com isso, não é? Eles têm que tentar encaixar essas conversas nos momentos assim, no churrasco, não é? No almoço, acompanhar um pouquinho as notícias, entender o que está acontecendo, né? Trazer exemplos para as crianças aprendem muito, muito rápido com exemplo, entendeu? Porque, assim, no final das contas, prevenir vai ser muito mais fácil do que você ficar, por exemplo, vasculhando o celular do seu filho. E essa conversa mesmo, às vezes não é só voltar da escola e perguntar como foi, ponto, né? Mas assim, saber, conversar um pouquinho sobre os amigos, quem que tem sido a brincadeira na escola, se tem acontecido alguns desafios, se os amigos estão fazendo isso, se chega alguma coisa para ele. Enfim, eu acho que trazer o filho para essa conversa, e que para isso, como você falou, acho que às vezes a vida é muito corrida, mas às vezes num almoço, num jantar, né, num momento ali um pouquinho mais de calma, ter essa conversa na semana corrida ajuda muito. No fim de semana, estreitar ainda mais essa relação. Exatamente. Né? Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no Mesa para Dois. Te agradeço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Vivian. Abraço.